E vamos falar agora das implicações para a economia, para o mercado financeiro, toda essa discussão que nós estamos vendo em torno da intervenção no Rio de Janeiro, o engavetamento aí da reforma da Previdência, vai ficar para o próximo governo mesmo. Nós estamos na linha com o Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central, economista, consultor. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Nós estamos vendo que o mercado financeiro até está com um comportamento relativamente tranquilo no que se refere ao dólar. O dólar sobe 0,19% hoje, a cotação de venda pouco acima dos 3,24%, a bolsa sobe 1,66%. Tem um componente internacional, o mercado aqui tem seguido mais ou menos o que acontece no exterior. Agora, uma das principais altas da bolsa aqui no Brasil são as ações da Eletrobras, que está nessa lista aí das propostas da área econômica para substituir a reforma da Previdência, entre elas a privatização da Eletrobras, que o governo já falava anteriormente. Então, Alexandre, na verdade, ele requentou uma série de medidas, muitas delas, há pouco a gente estava falando sobre isso, não tem qualquer relação com o ajuste das contas públicas, como é o caso do cadastro positivo, autonomia do Banco Central, não é, duplicata eletrônica. Eles juntaram tudo aí, Alexandre. Como é que você vê essa situação? Eu acho que foi um sinal muito ruim ter desistido da Previdência, mas acho que a própria reação do mercado foi um pouco que, acho que eu também andei falando isso, né, anteriormente, que acho que ninguém mais acreditava que esse negócio iria para frente. Acho que, então, estava mais ou menos encaixada a percepção de que não ia ter reforma da Previdência. Agora, precisa, até por razões políticas, mais do que qualquer outra coisa, colocar algo no lugar. E realmente o que você falou está absolutamente correto. Não tem nenhum grande impacto fiscal em nada, né? O que tem é que você consegue, talvez, são reformas de mérito, tem autonomia do Banco Central. Eu, obviamente, apoio uma coisa dessas, tendo passado pela instituição, como eu passei já há algum tempo. Acho que é um passo positivo. Privatização da Eletrobras também é um passo positivo. Tudo que aconteceu na Petro deve servir de alerta para a gente ver o que tipo de coisa deve ter acontecido já na Eletrobras. Enfim, não dá para ser contra isso. Agora, é mais uma tentativa do governo de manter a iniciativa. Não é nada que vai, de fato, repor o que vai se perder por não fazer a reforma da Previdência. Agora, Alexandre, como é que fica exatamente essa situação fiscal e a forma como o mercado pode lidar com isso? Porque a gente ainda tem uma meta fiscal para este ano, por exemplo, que é de um rombo de 159 bilhões de reais. O mesmo rombo que o governo tinha como meta no ano passado, acabou até tendo um resultado final melhor do que esse. Este ano ele conta com um crescimento maior da economia brasileira, ela deve crescer mais, as indicações vão nesse sentido, isso gera mais impostos. O governo fala na privatização da Eletrobras, até quero saber se você acha que é uma alternativa importante, positiva e que pode produzir os resultados esperados, não apenas do ponto de vista financeiro, mas essa preocupação permanece, não? Está completamente no radar, Denise. Pode ser até que o governo, aliás, é bastante provável que o governo consiga atingir a meta desse ano exatamente pelos fatores que você falou. A gente viu pela própria divulgação do IBC-BR ontem, o PIB lá do Banco Central, quer dizer, a economia está ganhando momento, ela está mais forte agora do que ela estava um tempo atrás. Isso obviamente se traduz em aumento de arrecadação, dá uma folga aí adicional para o governo. Então, chegar na meta em si não é o principal problema, não é um problema de gestão de curto prazo. Agora, sem reforma da Previdência, ou seja, hoje, Previdência, a gente considerar o que é pago de pensões, aposentadorias, etc., do INSS, colocar na conta também a Previdência do funcionalismo, está falando, os gastos previdenciários já representam mais de 50% do PIB, 50% do gasto público federal no ano passado. Se não fizer a reforma da Previdência, esse percentual vai evoluir para alguma coisa, cair na casa de 60 e poucos por cento do PIB, não vai sobrar espaço para mais nada. Está contemplando num espaço de 3 anos, né, basicamente um governo que vai gastar com Previdência, com pessoal e as despesas obrigatórias. Não sobra mais nenhum espaço para fazer qualquer espécie de política pública. Que diabo de governo vai ser um governo brasileiro, independentemente de quem for o presidente naquele momento? Quer dizer, então, convém
se ataca a questão do gasto previdenciário num prazo mais curto possível, ou lá na frente a gente vai ter uma situação de paralisia do setor público, ou a gente vai ter uma situação à lá Rio de Janeiro, que basicamente está bom, você tem direito à tua aposentadoria, você tem direito à sua pensão, mas nós não temos dinheiro para pagar, então você fica com o seu direito e nós não pagamos do mesmo jeito. Então, está uma situação delicada. Não vai ser para esse governo, não, vai ser para o próximo. Então, seria interessante até que as forças políticas todas se movessem nesse sentido. Obviamente, eu não imagino que vai ter esse grau de desprendimento do mundo político, muito pelo contrário. O fato é que a gente tem uma bomba relógio previdenciária nas nossas mãos. E a gente está basicamente adiando medidas que poderiam desarmar essa bomba relógio. E o eleitor fica focando muito em outras questões. É importante que preste atenção no programa do futuro governo para ver se ele contempla e se compromete de fato com esse ajuste das contas, mesmo com medidas que são impopulares. A questão da revisão das condições de aposentadoria, a diminuição do tamanho do Estado. Eu estou vendo aqui pelos internautas muitos questionando a privatização da Eletrobras, que é um setor estratégico. O fato é que a Eletrobras também foi alvo de corrupção, assim como a Petrobras, não é? Não, tudo é estratégico, mas serve na prática para um instrumento de roubalheira. Quer dizer, ela vira mercadoria, ela vira a moeda de troca de apoio político. Tá bom, eu te apoio, mas eu quero uma diretoria que fica no posto da Petrobras. Eu quero estar naquele posto específico da Eletro que vai interagir com as empreiteiras. Não é possível. A gente passou pelo mensalão, passou pelo petrolão e as pessoas continuam insistindo nesse negócio de estratégico. Estratégico para quem, cara pálida? Isso é estratégico para quem está fazendo negócio, negociado no balcão ali da baixa política brasileira. Para o país não é estratégico. Estratégico para o país é ter uma empresa de eletricidade que produza eletricidade. Se o dono dessa empresa é o governo, é o setor privado, não faz a menor diferença. Não falavam isso da Telebrás também? Telebrás não era estratégica, telecomunicações. Privatizou, ficou muito melhor. Obviamente não é nada do outro mundo, mas está infinitamente melhor do que era. A Embraer não era estratégica? Pois é. Foi privatizada e o quê? Virou uma empresa de ponta. A Vale era estratégica, né? Também era uma empresa que não podia ser vendida, porque o minério de ferro é nosso. Está lá, está produzindo mais minério de ferro, está dando lucro. E você está preocupada que você tem corrupção na Vale? Eu não, porque a Vale não é minha, é o dono dela. Não sou eu que estou pagando a corrupção, como eu estou pagando no caso da Petrobras, no caso da Eletrobras, no caso do Banco do Brasil, no caso da Caixa Econômica Federal. Então é isso, quer dizer, quando é que vai entrar na cabeça do eleitor que empresa estatal existe no Brasil para esse tipo de negociata? Eu me espanto que as pessoas ainda não tenham percebido isso e venham com essa batatada de empresa estratégica, francamente, viu? É certo, Alexandre. Agora, por hora, a gente pode contar com um comportamento favorável do mercado, baseado numa expectativa de desempenho melhor também da economia brasileira este ano, aguardando que haja esse comprometimento do futuro governo com a reorganização de fato da economia. É isso? Aguardando o melhor acontecendo. A gente espera que venha alguém que esteja disposto a colocar esse pacote de reformas debaixo do braço, apresentar para o eleitorado, ser eleito e, eventualmente, conseguir aprovar essas reformas a partir de 2019. O fato é que a gente está jogando um ano inteiro de reformas importantes fora, que a gente não vai tratar da questão fiscal, pelo menos vai tratar de outras coisas, como disse, são relevantes, têm seu impacto, não do lado fiscal, mas em termos de melhora da operação da economia. Maravilha, ótimo, mas a gente tem uma agenda gigantesca e, assim, ninguém está dando a menor atenção para isso. Nós conversamos com Alexandre Schwartzman, economista e diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, desculpa a franqueza.